Desenvolvimento da criança. A fala é um passo muito importante. Até que ponto falar errado é normal? Como saber se a criança está se desenvolvendo como deveria, está se comunicando como deveria? Como é que a gente pode estimular as nossas crianças? Vamos tirar essas e outras dúvidas com a fonoaudióloga Camila Mercatelli. Vamos lá. Camila Mercatelli, seja muito bem-vinda. Muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Vamos falar de crianças que têm dificuldade de se comunicar, de falar. São muitos os casos no Brasil? Muitos. É muitos, mesmo? Muitos. O problema assim, é que muitas vezes pai e mãe acham aquilo bonitinho, acham que... tá falando errado. Isso, é fofo, né? E pior... não sei, mas o pior é quando os pais acabam até estimulando esse tipo de coisa. Por exemplo, vamos tomar o tetê, vamos pegar o mamá, vamos... Troca, às vezes, alguma sílaba, porque fica mais bonitinho aquela criança falando. Fica. Sim. O problema é o seguinte, é quando esse comportamento ele se mantém, né, e os pais acabam estimulando e reforçando esse tipo de coisa, você também estimula uma fala infantilizada, você permite que a criança atrase o seu processo, né, de desenvolvimento de linguagem. Então é complicado, porque mais para frente ele vai ter prejuízos, pode inclusive ter prejuízos na escrita e de relacionamento na escola. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. O que causa, por exemplo, problemas na fala dessa criança? É o ambiente que ela nasce? Ela já nasce com alguma dificuldade? Como é isso? São vários os fatores que podem atrapalhar esse processo de desenvolvimento, de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Então, assim, se você me perguntar, Camila, qual é a melhor forma que você tem para estimular a fala de uma criança? É simples, é conversando com ela. Então, assim, aproveitar todos os momentos que você tem para falar o nome das coisas. Então, por exemplo, banho, hora do banho. Então vamos lavar o pé, vamos lavar a barriga. Olha como a água está gostosa, a água está quente, a água está fria. Então você fala, poxa, mas ele é pequenininho, ele não entende ainda. Então, ele vai entender à medida que você vai passando esses conceitos. Exatamente. Por que a criança gosta tanto de desenho animado? Tem alguns desenhos, por exemplo, que tem uma porquinha que eu particularmente acho essa porquinha uma chata, mas as crianças adoram. Por quê? Porque ela repete o tempo todo. E então... aí as crianças passam a saber o que ela está falando, exatamente, compreende o universo da comunicação. Agora, uma pessoa, por exemplo, que percebe que um pai, uma mãe, percebe que o filho tem alguma dificuldade na comunicação, na fala, vai procurar um pediatra ou um fonoaudiólogo? Eu não sei muito bem a diferença. Bom, inicialmente eles acabam procurando pediatra, né? Então, assim, eles detectam, acham que estão alguma coisa estranha, eles consultam o pediatra. E os pediatras, sim, acabam encaminhando pra gente quando... O problema é que alguns pediatras acham que é normal, até 7 anos você não falar direito. Não, calma, espera, mãe, você está muito ansiosa. Eu diria para as mães seguirem o feeling, sabe? Pais sabem quando alguma coisa não está certa. Já estão revelando que tem alguma coisa que não está certa. Eu acho assim, o especialista existe para isso, né? Para orientar, nem que seja para dizer, mãe, acalma teu coração que ele está dentro da fase esperada. Mas se não tiver, ele vai saber orientar, ele vai saber dizer como você deve fazer em casa e, se for necessário, colocar numa terapia, enfim. Acho o melhor caminho. Vamos agora para uma matéria preparada pelo nosso repórter Luiz Casoni. Vamos lá. A dificuldade na leitura foi o primeiro sinal. Eu conversei com a professora, ela falou que realmente ele tinha algum problema, alguma dificuldade, para eu procurar um fono. Oswaldinho tem 8 anos e está no 2º ano da escola. Semanalmente tem um encontro com o fonoaudiólogo para corrigir erros na fala e na pronúncia de letras e palavras. Ele trocava muito as letras. Para ele, o D, o B, o P, o V, era tudo a mesma coisa. Tipo, vampiro, era rampiro. Ele não conseguia ver a diferença do som de uma letra para outra. Há 1 ano e meio, Vânia decidiu levar o neto a um fonoaudiólogo. Quando estava na pré-escola, Oswaldinho, na época com 6 anos, apresentava dificuldades na fala e que refletiam na escrita, comprometendo o seu rendimento na escola. Ele não conseguia fazer a lição.
você ditava uma palavra para ele, era totalmente errado o que ele escrevia. Ele não conseguia escrever, porque ele escutava tudo errado, então ele não conseguia passar no papel, ele não conseguia escrever. Um distúrbio no processo de alfabetização originado por um problema no processamento auditivo. Ele escuta certo, mas quando até chegar ao cérebro, já distorceu tudo. O acompanhamento do fonoaudiólogo tem sido feito com atividades de leitura e exercício de reprodução de sons. O que ele passa lá é sobre os sons, como ele trabalhar o som das letras, e tem muito exercício em casa também, que é feito com sons, e muita escrita também. Ele traz uma folha e fala para eu fazer os sons. E quais são esses sons? Fá, fé, fi, fó. Hoje, a avó já observa melhoras no quadro do neto e avanços na comunicação de Oswaldinho. Hoje ele já consegue ler, já consegue perceber a diferença dos sons de uma letra para outra. Ainda tem uma certa dificuldade, mas é uma caminhada, ainda tem, o tratamento continua, mas melhorou muito, melhorou na escola, hoje ele consegue ler. O caso do Oswaldinho deve ter assim muitos por aí, muitos. E que bom que tem essa avó toda interessada, né, para acompanhar. Não, essa avó foi fantástica, né? Quer dizer, ela percebeu uma dificuldade, foi procurar ajuda, né? E o mais rápido possível entrou com uma intervenção. Aliás, um beijo para o Gerson Seco, que é o fonoaudiólogo do Oswaldinho. E eu acho que isso é extremamente importante. Algumas crianças, por exemplo, as pessoas pensam assim, ele não está ouvindo. Não, ele ouve dentro do padrão de normalidade. O problema é que o cérebro não entende, não processa direito aquele som que ele recebe. Então não sabe se é um som de fala. E aí eu acho extremamente importante, só da gente comentar uma coisa, muito se fala da estimulação de fala, é claro, mas pouco se fala da estimulação em relação à audição. Nós já comentamos aqui outras vezes que para ser um bom comunicador, nós precisamos ser, acima de tudo, bons ouvintes. Então estimular a audição, por exemplo, com apresentar sons diferentes, fazer a criança diferenciar o que é um som longo, um som curto, um Isso som estimula. muito. Para a criança conseguir perceber algumas nuances, por exemplo, quando eu digo para ele, que bonito, ou que bonito. O conteúdo linguístico é o mesmo. Certo. Eu disse a mesma frase, mas eu coloquei uma entonação diferente na voz e, por conta disso, eu coloquei uma intenção no meu discurso que é diferente. Que idade a criança começa a perceber essa distinção? Olha, desde pequeno, se estimulado, nesse sentido, por exemplo, a mãe, ela vai pela nuance da voz, ele saca quando é bronca e quando não é, quando ele está fazendo graça. Mesmo de bebê, né? A criança, quando você fala, ai, que lindo, como você está fofinho, vem cá com a mamãe, ele fala, bom, ele não está entendendo nada, mas ele sabe que ela sorriu, falou agudo, beleza, eu estou abafando. Olha! Né? Mas se ela fecha a cara, faz uma expressão mais grave, fala mais grave, pronto, a batata assou. Meu pai levantava assim a sobrancelha, a gente já não tremia, né? Então, nem precisava gritar. Hoje, por exemplo, as mães falam gritando, se comunicam só na base do berro. Não há necessidade disso. Na base do berro, por exemplo, se perde também a autoridade, né? Pois é. E o que vai fazer? A criança vai aprender esse padrão. Você pode ver, crianças pequenas, quando brincam, simbolizam, né? Ou brincam de escolinha, ou de mamãe e papai, você olha para a criança e vê ela reproduzindo, você fala, meu Deus, sou eu. E eu falo daquele jeito. Então, as crianças aprendem, como você disse anteriormente, dentro do meio em que elas são inseridas. Então, assim, se eu falo gritando, se eu uso determinadas gírias, se eu falo errado, se eu falo problema, ele vai aprender dessa maneira. Gagueira. Eu já vi, por exemplo, mãe preocupada porque na sala de aula do filho dela tinha alguém gago. E o filho estava assim, muito impressionado com isso. Gagueira, pega. Não, gagueira não é contagioso. Na verdade, a criança passa assim por volta de 2, 3 anos, existe o que nós chamamos de gagueira fisiológica, que é o momento em que ele está desenvolvendo e adquirindo ainda sons, então ele vai testando possibilidades. E como ele conhece muitas coisas, há uma ansiedade natural de passar aquelas informações. Então, muitas vezes, ele ou ele prolonga, ou ele bloqueia, ou ele repete sílabas. Isso tende a passar.
Às vezes não passa. E não passa por quê? Muitas vezes porque ele é repreendido, por exemplo. Para, respira, você está gaguejando, presta atenção, não é assim que você fala. Então a criança acaba internalizando a ideia de mal-falante. E isso vai gerando tanta angústia que antes de iniciar uma frase, pronto, ele já gaguejou mentalmente. Entendi. Como é que a gente pode ajudar as mães, por exemplo, que estão nos acompanhando, na educação desses filhos, no que se refere à comunicação, à fala? Os pais que estão nos acompanhando nesse momento. Coisas práticas. Práticas. Então, assim, fale sempre corretamente. Claro que você vai adequar o seu linguajar, né, à idade da criança, não precisa falar tão rebuscado, mas também não precisa falar de maneira infantilizada. Então, não é o pezinho, o papá. Fale normal. Ah, o cachorro, uau, uau. Não, o cachorro faz au, au. Aproveite todas as situações que você puder. Converse de frente, de maneira articulada, devagar para que ele possa entender. Leia livros. Abuse na entonação da voz. Mostre que existem diferentes intenções no discurso. Aí, no máximo, aproveite, seja feliz. Eu ouvi de uma educadora, certa vez, a importância, por exemplo, de se falar, na maior parte das vezes, na linha do olho do filho. Em vez de você falar lá de cima e ele lá embaixo, não, se aproximar. Essa também pode ser uma estratégia. Também. Tem uma questão aí de autoridade, né? Que assim, alguns pais, por querer parecer autoritário, alguma coisa, acaba falando de cima para baixo. Mas falar na mesma altura é bastante importante. Por quê? Porque você também facilita a leitura labial dele. Exato. Né? Você estimula de frente. E orientações em relação à escola. Sabe, perceba se seu filho está ouvindo, se não está. Quando você fala com ele, por exemplo, ele fica... Tudo bem, se ele estiver atento ao desenho, alguma coisa, isso é uma situação. Agora, se ele tiver dificuldade, se você o chama e ele não responde... Então, assim, começar a ficar atento às manifestações que o seu filho apresenta e, na dúvida, procure um especialista. Camila Bercatelli, fonoaudióloga, e nessa noite, nossa especialista tratando sobre um tema muito específico, a comunicação das crianças. Vamos preparar um tema igualmente bonito para o próximo encontro nosso. Maravilha, vou ficar esperando. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Meus amigos, ontem eu fiz um programa